lava os pés dos seus servos. A Bíblia não diz aqui como é que foi a posição. A Bíblia não mostra exatamente. Olha, deixa eu fazer uma leitura para os irmãos terem mais ou menos a noção. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que eu traísse, Jesus, sabendo que tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, versículo 13, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés os discípulos e enxugou-los com uma toalha como havia cingido. Nós aqui poderíamos então deduzir ou inferir ao texto como é que Jesus lavou os pés, porque os pés são baixos. Jesus, sendo um homem adulto, certamente é alto, ok? E lavar os pés certamente não podia ser nessa posição, cansava-se rápido, ele estava no corpo físico, provavelmente ele se assentou ao chão, se assentou ao banco, ou pior ainda, podíamos inferir ao texto que ele se ajoelhou para fazer esse trabalho. Ele se ajoelhou junto à banheira para lavar os pés dos discípulos que estavam em pé. Amado Deus, de um escândalo tremendo. Jesus não é apenas homem, não é apenas Senhor, é Deus que está baixando para lavar os pés dos discípulos. Lembram-se de João Batista, que quando dizia acerca de Jesus, ele afirma claramente que aquele que vem após mim, não sou eu digno nem de baixar para lavar, ou desatar as correias de suas alparcas. João é que está a dizer, eu sou profeta, eu sou voz do deserto, a mim vem toda a Judeia, homens se inclinam para ser batizados por mim, mas vem alguém depois de mim, do qual eu não sou nem digno de baixar aos seus pés. Agora, olha para esse Jesus que João Batista está a dizer que não tinha dignidade nem de baixar para tirar a sandália dos seus pés. O próprio Jesus, que nenhum homem, nem o maior profeta nascido de mulher era digno de baixar, esse Jesus é que baixa e lava os pés de Pedro, os pés de João, os pés de Tiago, os pés de André, os pés de Filipe, os pés de Natanael, os pés de Judas, os pés de Iscariotes. Jesus está a lavar os pés de todos os discípulos. Amados, se vocês não conseguem ver nisso escândalo, isso para mim é brutalmente escandaloso. Se leio, consigo imaginar quão escandaloso é que o ser mais poderoso que já pisou nessa terra no físico está inclinado lavando os pés dos discípulos. Moisés não faria isso com Josué. Davi não faria isso aos pés de Salomão. Ou Elias não faria isso com os pés de Eliseu. Pois Eliseu é que colocava as mãos na água para lavar a mão de seu Senhor. E Jesus Cristo muda todo o quadro. Ele não é apenas Deus dos homens, ele é apenas homem de Deus. Ele é o Deus encarnado, o Deus visível, a manifestação visível do Deus invisível. Este que é Deus está inclinado lavando os pés, os cholés de homens vis, fracos, errados e errantes, um a um. Não lavou apenas pé de um homem, lavou de 12. E não só lavou, limpou os pés. Pedro, a semelhança deste pregador aqui, ficou escandalizado. Jesus, chegou a minha vez, chegou a tua vez, Pedro, encosta que eu lavo os teus pés. Eu não. O Senhor lavar meus pés, eu nunca. A meus pés o Senhor não vai lavar. O Senhor não pode tocar. Não sou digno que lave os meus pés. Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Mas como? Pedro, o que eu faço agora você não vai entender. Mas se eu não tocar em teus pés, se eu não limpar os teus pés, você não será parte minha, ou parte de mim. Pedro, quando ouviu isso, disse: então me lava também já as mãos e a cabeça. Não, me dá só já banho.
Eu quero ter parte contigo. É esse mesmo Pedro que disse: para que iremos se tu tens as palavras da vida eterna? Se é para perder espaço, então me dá banho, já me esfrega. Aleluia. Aquele que antes disse: nunca, nunca, mestre, nunca lavarás os meus pés. A mim não. Agora está a dizer: não só os pés, me lava também as mãos, me dá também banho. Me dá, já que uma limpeza completa. Jesus disse que não precisa. Basta que lave os teus pés, que os teus caminhos sejam aliados. Amados, deixa eu falar devagar isso. Nesse instante, Jesus lavou o pé de Pedro, de João, Tiago, André, e vou incluir aqui o nome que eu quero tratar hoje. Jesus lavou os pés de Judas. Eu tinha começado uma série e não terminei sobre discípulos de Jesus e falei sobre discípulos como Tomé, falei de Pedro, mas eu fui essa semana toda sendo remoído em meu coração, porque eu vi um amigo meu que veio dos Estados Unidos para Angola, esteve pregando na nossa congregação Jesus é o Senhor, e tocou no aspecto de como Jesus amava Judas, e isso me tem estado a incomodar a reflexão. E por isso, como eu quero falar de Judas, talvez não fale tão plenamente como falei dos outros discípulos. Um dia volto a Judas, para que eu então explore a trajetória, o chamado, né? a grandeza de Judas, mas também seus profundos e vergonhosos desvios. Hoje eu quero me focar não em Judas como tal, embora fale dele, eu quero me focar em Jesus Cristo. Em como Jesus Cristo ama até aquele que ele sabe que não lhe ama de volta. Amém? Jesus Cristo lava os pés de todos os discípulos. E agora está a dizer: não vos escolhi a vós os 12, um de vocês há de me trair. Mas Jesus, há quanto tempo tens essa informação? Desde o início. Ele é Deus. Quem crê que Jesus é Deus? Nós cremos, por isso somos evangélicos, nós cremos nisso, aleluia. Por isso somos cristãos, nós cremos na deidade de Jesus, em sua divindade. Nós cremos em sua personalidade, nós cremos em sua deidade, nós cremos em sua eternidade. Sabemos que Jesus é Deus com Deus, é Deus enviado da parte de Deus. Ele estava com Deus no início, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que fez seria feito. Então Jesus Cristo é o verbo de Deus, o verbo que se fez carne. Todos nós estamos convictos, e quem não crê nisso certamente é herege e não é parte de nós. Nós cremos que Jesus é Deus, e este Deus que, sendo Deus, a si mesmo se fez servo, tomou forma de servo, e aqui está a fazer um serviço serviçal. Um senhor que amarra a toalha e lava os pés de seus servos. Só que dentre os seus servos existe um servo que é traidor. Dentre os servos que ele escolheu, tendo passado noite inteira em oração, um deles é traidor. E Jesus sabe que um deles é traidor. E na última ceia, após a comida, após a lavagem dos pés, Jesus Cristo está a deixar claro que um deles iria trair. Após um jantar bom, Jesus Cristo deixa claro que um deles era traidor. E anteriormente, Jesus já havia dito que ai daquele que trai o Filho do Homem, porque melhor lhe seria nunca ter nascido. Ou então, se nascesse, lhe amarrar uma pedra pesada aos pés e lhe lançar no fundo do mar. Ou Jesus comparou com uma grande atrocidade. Olha, uma atrocidade, uma morte dura ainda seria menor do que ser aquele que é contado como traidor do Filho do Homem. E amados, hoje nós podemos entender que Judas é tão desviado que o seu desvio acabou causando, né, mancha a um nome bonito, né?
mancha é um nome bonito, porque o nome Judas, na verdade, é uma forma nossa de dizer Judá. Ok? Judá. Jesus, ele é um da tribo de Judá. Um dos filhos de Jacó era Judá. A tribo, praticamente, que se tornou a nação diferente de Israel, é a nação de Judá. Jerusalém é capital de Judá, enquanto Samaria é de Israel. É para vocês entenderem como o homem pode, com um grave erro, mudar o legado inteiro de uma geração inteira. E Judas causou isso. Ele, no grupo não havia apenas um Judas, havia dois. Mas Judas, ele manchou tanto o nome do outro que ninguém quer dar xará. Ninguém aqui na vida quer dar nome de filho Judas. Como é que chama o neném Judas, o Judazinho? Ninguém quer. O Judinha, ninguém quer. Ninguém quer o Judas na vida dele, né? E mesmo que você se chama Antônio, o dia que você trair, vai falar, você é um Judas. Pode ser Maria, você é uma Judas. Então hoje o nome ficou manchado. Mas amados, no meio de tudo isso, eu queria explorar uma frase de Jesus. Jesus diz aos 12 discípulos, um de vocês há de me trair. Um de vocês é o traidor. Neste momento, os discípulos questionam a Jesus, mestre, porventura, sou eu que há de te trair? Jesus Cristo pergunta, os discípulos perguntam a Jesus, João, Pedro, Tiago e André, ficaram curiosos com a afirmação clara de que Jesus tinha naquele grupo um homem que era o traidor. E minha mensagem se assenta aqui. Diga comigo, fiel a um traidor. Fiel a um traidor. Sabe o que a Bíblia diz de Deus? Que Deus é fiel até quando nós somos infiéis. Ou Deus mantém sua fidelidade mesmo quando você está a ser infiel. Amados, hoje nós conhecemos na sociedade muita mulher que só é infiel e a desculpa é, ele é que começou. Meu marido é que começou a trair primeiro. Só estou a lhe pagar o que ele me fez. Ou não é verdade? Eu estou a trair porque ele é que começou. Me traiu com a Joana, com o Antônio, com a Antônia, com a Maria, com Isabel e vai. E 1000 nomes do grande malandro lá da casa. Só que eu pelo menos só estou a lhe trair com o Lucas. É também um evangelho. Já começaste o Lucas, daqui a pouco vai ter também os 3. Certo? Então você faz uso da traição da pessoa para você também legitimar a sua. E hoje parece que se vai espalhando aqui na nossa sociedade angolana imoral e precisamos levantar isso, né? Traição contínua de esposas aos maridos, porque elas estão simplesmente a produzir frutos como que o marido lançasse semente primariamente no coração delas. E hoje vamos ouvindo histórias repetidas de mulheres envolvidas em traição com o patrão, com o colega, com o vizinho e se repete isso de maneira tão promíscua, tão suja na capital, na cidade, no país inteiro, que começa a ficar normal e até a amiga cristã que tem amiga que tem marido, mas tem também um amigo, ela também fica calada, ninguém denuncia coisa nenhuma, porque nós estamos legitimando as traições. E isso pode ser também um dos motivos das nossas tragédias na nação angolana. Da nossa miséria, porque pobreza também está ligado à imoralidade. Normalmente, onde há imoralidade, a pobreza encontra um terreno fértil para crescer, para desabrochar. Porque o pai que deveria ser fiel, não sua esposa, mas aos seus filhos, com as contas que deveria pagar, comprou carro para a fulana, comprou casa para a fulana, e aí a miséria se perpetua no nosso meio. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Não se ofenda com isso. Se ofenda com o que eu vou falar a seguir. Certo? A ofensa pior vai vir ali. E não é ofensa pelo erro que você comete. É ofensa pela fidelidade que Deus mantém a ti, mesmo quando você é desviada, é errante, é falha. O que me chocou quando eu comecei a refletir nisso é o amor e a fidelidade de Deus. Amados, às vezes você está se desviando do teu propósito, dos teus princípios, para responder ao teu marido, mas você não pensou do teu Deus. Teu marido é que é infiel, teu Deus não. Só que na altura que você trai teu marido, também está traindo teu Deus. Teu Deus te fez quê?
Teu Senhor te fez quê? Teu Salvador te fez quê? Ele te pagou um preço alto para te comprar. E você nem pensou nele, no teu processo de queda, de falha e de erro. Você não pensou no teu Deus. Só pensou na tua ira, na tua raiva, no teu desejo também de devolver. Mas calma. O choque vem do amor. Eu estou chocado com o amor de Jesus. Porque, amados, ninguém de nós aqui teria capacidade de agir com normalidade com alguém que ele sabe que vai lhe trair. Jesus Cristo escolheu alguém que de antemão, sendo ele Deus e na sua deidade omnisciente, vai lhe trair. E Jesus anda por 3 anos com um homem que ele sabe que há de trair. Jesus não muda com ele, não muda o humor, não muda a amizade, não muda o carinho, não muda o fervor, não muda o ensino. Jesus Cristo não faz acepção de pessoas do grupo. Jesus trata Judas como tratou Pedro, trata Judas como tratou João, trata Judas como tratou André. Jesus Cristo não fez acepção, mas na mente dele ele sabe que este homem há de me trair. Quem dentre vós, irmãos e irmãs, teria coragem de lidar com o seu próprio traidor em amor, em fervor, em paixão, em alegria? Quem dentre vocês teria essa coragem? Nessa sociedade, onde só um falso profeta te revelou que tua mãe que está te bruxando, você já lhe trata mal, nunca lhe visita mais. Jesus Cristo ainda é amigo de um traidor. Jesus Cristo, que ele sabe que ele vai lhe trair. Jesus Cristo não só sabe que vai trair, Jesus Cristo sabe que Judas rouba do dinheiro da caixa, porque a Bíblia diz que Judas, desde o início, era mentiroso. Já metia a mão no balaio. Ou Jesus Cristo, mesmo sabendo que Judas tinha a semente da mentira, tinha a semente do engano, tinha a semente do roubo, ainda assim lhe confiou administrativamente a caixa, as finanças da igreja, a finança do grupo. Era Judas que lidava com o cofre. Era ele que recebia e colhia e contabilizava o dinheiro do grupo. Era ele que distribuía. Era ele que fazia pagamento das contas. Jesus nunca mudou com Judas até o fim. Quem de vocês teria essa coragem? Sabendo que a pessoa que janta contigo vai te fazer algum mal. A pessoa que dorme contigo vai lhe causar algum mal. E ainda assim você se manter amoroso para com essa pessoa. Jesus Cristo é o nosso mestre na fidelidade a um infiel. Quando nós não mudamos só porque alguém mudou. Quando nós não mudamos nossa essência, não mudamos o nosso chamado, não mudamos o nosso ministério, não mudamos a nossa alegria só porque alguém mudou. Isso não significa que Jesus ficou impávido diante desse conhecimento, não. Jesus Cristo nunca deixou de exortar sobre o perigo de ser mentiroso. Jesus Cristo nunca deixou de ensinar, nunca deixou de sinalizar para Judas que ele poderia escolher o caminho correto, que ele poderia andar na verdade, que ele poderia se converter diante das mensagens que convertiam milhares e milhares de pessoas. Prostitutas deixaram a prostituição ouvindo Jesus. Fariseus se converteram, se tornaram discípulos ouvindo Jesus. Judas, que sentava com ele, andava com ele, dormia com ele, ouvia tudo e não mudou. Tinha o melhor mestre e não mudou, não aprendeu. Judas ouvia a melhor pregação do melhor pregador e não se converteu, o melhor ensino e não aprendeu. Às vezes não é a fraqueza do ensino, é a dureza do coração. Não é falta de pregação, é dureza de coração. É nós não deixarmos Deus nos quebrantar por dentro. Mas ainda assim, esta verdade pode ser uma espada de 2 gumes. Porque eu começo a entender que eu posso vir à igreja, manter meus 3 amantes, mas não está a me acontecer nada. Parece até que Deus está a me abençoar. Eu tenho até casa, estou até carro. Amados, é você que é infiel. Jesus permanece fiel. Só que você não pode pegar na fidelidade de Jesus para achar que você está bem. Judas era infiel, mas a oferta sempre entrava. Judas era fiel, a caixa sempre subia. Judas era infiel, mas Jesus sempre lhe confiava. O omnisciente sabia que ele roubava, mas o Senhor nunca deixou de colocar finanças na mão dele. Será que Deus quis que ele se perdesse? Não. Deus quis que ele mudasse.
E mudança não nasce da privação da coisa. Para mim, o que deixou de beber não é aquele que lhe tiraram a cerveja. É aquele que mesmo diante da cerveja já não sente prazer, já não tem desejo, porque ele foi transformado por dentro. Às vezes a exclusão parece ser uma medida. Não, ele como gosta de roubar, é melhor ele não ver dinheiro. Ele nunca mais roubou. Não, ele é gatuno que só não está vendo dinheiro para roubar. Porque quem deixou de roubar pode lhe meter 1 milhão. Ele já deixou, ele não é mais a mesma pessoa. Foi transformado pelo poder do evangelho. Agora é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mudança não é quando a bebida não está, é quando está, mas já não te impacta mais. Mudança não é quando não tem mais mulheres, é quando já não atinge tua alma, teu coração, porque o poder do evangelho te tornou nova criatura. Há pessoas que só não estão a fazer porque a oportunidade delas não chegou. A oportunidade não cria o ladrão, revela. A oportunidade só revela o ladrão. Ladrão é ladrão, ele só precisa encontrar fio na roupa e ninguém no quintal para levar. A roupa lá do fio, ele vê, não tem ninguém, está ali, a sapatilha bem nova. Ah, vai roubar. Mas a mesma sapatilha, se tivesse alguém no quintal, não levava. A questão é a oportunidade. Então você pode ser gatuno ou não gatuno quando a oportunidade não chegar. E Judas estava ali. Amados, imagina Judas. Eu acho que você está pensando, Judas era mau. Ei, Judas era corajoso. Está roubando mesmo na caixa de Jesus. Ao lado de Jesus. Sabendo que Deus sabe. E ele está a tirar, mesmo assim. E anda na paz. Amados, o pecado tem o poder de anestesiar teu coração. Chega um momento que já não dói mais. Já não sentes mais. Porque, amado, você não pensa que você é melhor do que Judas. Você é igual. Porque você também sabe que Deus sabe, mesmo assim, existe na mesma falta, na mesma falha, no mesmo erro. Você também sabe. E aqui parece haver um escândalo da graça. Pastor Samuel, o escândalo da graça. Tony, Jesus está dizendo, um de vós há de me trair. Jesus Cristo sabe que é um. Não só sabe que é um. Sabe quem é esse um. Mas Jesus, em seu amor, não revela, Márcia, quem é esse um. Só diz a todos, um de vocês há de me trair. Aqui podemos aprender alguma lição. Um de vocês é um que eu sei, mas vocês não precisam saber para ele que ele não passe vergonha. É que Jesus sabe, mas ainda na sua crítica, na sua denúncia, ainda está escondendo esse um. Porque nós temos um Deus tão fiel que não quer envergonhar até o infiel. Porque Jesus envergonharia. Podia dizer assim, Judas há de me trair. E Pedro ia agarrar já. Surra já. Já lhe agarrar já, lhe amarrar já. Você vai trair, fala, tá? Qual é o teu plano? Ele trair como? Está a pensar que é? Pedro é essa aí que corta a orelha. Ajuda, cortaria o pescoço. Amados, a expressão de Jesus, um de vós, revela que Jesus não quis revelar quem era. Porque quem era sabia que era ele. Então essa expressão é denúncia particular, mas é guarda geral. É preservação. É que eu mesmo já senti isso na minha alma, que eu sei que eu estou numa grande falta para com Deus, mas eu sinto que Deus, mesmo sabendo que esse erro é guerro, mas parece que Deus é que está a me preservar. Deus é que está a esconder, porque Deus não se agrada de escândalo. Deus não se agrada de vergonha. Deus não quer te envergonhar. É esse mesmo Jesus que baixou, escreveu no chão, enquanto os acusadores queriam apedrejar a mulher apanhada de adultério. Amados, Jesus nos preserva das nossas vergonhas, mas não porque Ele quer que permaneçamos nelas, mas para que nós olhemos, contemplemos, reflitemos e abandonemos antes que a vergonha do erro chegue. Há muitos de nós que estamos envolvidos em vergonhas. Muitos de nós que vivem bebendo nas escondidas, se prostituindo nas escondidas. Amados, parece até que Deus está também te proteger.
Você quase se encontrou, parece até que os anjos te ajudaram e se esconde aqui. Não é porque Deus está te escondendo, não é que Ele partilha da tua falha, é porque Ele não tem vergonha envolvendo uma filha sua, um filho seu, e Ele ganha tempo contigo, te exortando para que você se arrependa antes. Oh, Deus fiel aos infiéis. Alguém uma vez escreveu no Facebook: todo mundo aqui a cometer erro e ninguém lhes apanha. Mas eu já sei, se for mesmo eu, vamos apanhar porque Deus vai me usar como exemplo. Eu mesmo já não posso, sou filha dele, depois de me usar como exemplo. Um de vós é a revelação de que Deus é misericordioso e espera que você se arrependa. Ainda assim, esse um de vós é uma expressão do amor de Jesus. Um de vocês há de me trair. É o teu pai, que mesmo sabendo que você como filho dele está errado, ainda não deseja que os teus irmãos te envergonhem. Te preserva da acusação dos teus irmãos, da crítica dos teus irmãos, do rigor dos teus irmãos, porque ele sabe que os teus irmãos não poupariam crítica, não poupariam acusação, mas ele te preserva. Mas Judas, mesmo dessa reunião, saiu para insistir na mesma falta, na mesma falha e no mesmo erro. Inclusive no dia da traição, quando Judas chegou com soldados, nem os discípulos entenderam ainda o sinal, porque quando Judas chega, beija, dá um beijo. E Jesus lhe pergunta: amigo, é com um beijo que você me trai? Ou Jesus Cristo, até no dia que a traição já estava consumada, não mudou a relação com Judas. Judas é que virou traidor. Para Jesus continuava amigo. Ele não disse: traidor, estás a agir como amigo? Disse: amigo, estás a me trair? Jesus Cristo não o tratou como traidor, lhe tratou como amigo que estava a trair. Deus mantém sua fidelidade para conosco, até nos dias que nós somos infiéis. Mas não entenda isso como garantia, certificação para você continuar na infidelidade. Amados, eu não estou a falar de Judas, estou a falar de Jesus, do amor e da fidelidade de Jesus para contigo e para comigo. Porque todos os dias estamos cometendo erros tão gravosos, estamos a insistir em faltas tão perigosas, mas o Senhor está a nos livrar tão amorosamente. Mas amados, hoje eu vim aqui como um alarme de Deus para mim e para ti. E te dizer: por favor, arrependa-te enquanto é tempo. Levanta-te, porque o Senhor deseja que você não seja usado como instrumento de vergonha, mas sim como vaso de honra. Deus quer e deseja que os seus filhos venham a ser vasos de honra. É mister que vem aos escândalos, mas ai de quem? Ai de quem o escândalo vem? E todos esses escândalos primeiro afetam a nossa própria alma. Mais tarde os discípulos souberam que Judas era o traidor. Judas nunca mais voltou ao grupo, porque quando a traição se concebeu, Jesus foi preso. Judas pegou, tentou devolver o dinheiro. Judas levou o dinheiro para as pessoas que lhe pagaram para entregar Jesus. Ninguém queria receber o dinheiro que ele recebeu. Ele lançou o dinheiro e foi se matar. Ele chorou, mas foi se matar. No fim, quando você der conta que Jesus não está, não é porque Jesus saiu, é porque você é que lhe abandonou. Sempre que nós estivermos sem o nosso Deus, pode ter certeza, não é nosso Deus que nos deixou. Nós deixamos o nosso Deus. Não é Ele que nos abandonou, nós abandonamos o nosso Deus. Não é Ele que foi, nós é que fomos dele. Nós é que saímos. Nós é que nos distanciamos. A sua graça está aí todos os dias. Sabe o que Judas fez quando percebeu que traiu sangue inocente? Começou a chorar amargamente. Ele ainda pegou no dinheiro e recuou. E essa expressão arrependimento significa mudar de direção. É como se ele tivesse arrependido. Mas quando você vai perceber que Judas chorou, se arrependeu, voltou o dinheiro, mas correu num monte, amarrou corda e se enforcou, você entende que Judas nunca ouviu a pregação de Jesus.
Porque a salvação está, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se Judas tivesse aprendido de Jesus que ele é misericordioso, depois do erro, depois do abandono, ele não correria para uma forca, ele correria para o Salvador de sua alma. Ele correria para Jesus, o autor e consumador da fé. Judas provou que nunca ouviu o evangelho, nunca guardou a palavra no coração. Mas pastor, Judas só se matou porque sabia que Jesus foi morto. Não, se ele ouvisse a pregação, saberia que o Filho do Homem ressuscitaria ao terceiro dia e ele voltaria aí para chorar a seus pés. Correria até a sepultura. Mas Judas se arrependeu, mas se matou. Um arrependimento que te leva para outro pecado não é arrependimento, é remorso. Vou repetir. Um arrependimento que te leva para um outro pecado não é arrependimento, é remorso. Fornicou, ficou grávida, estou arrependida, vou abortar. Não arrependeste, é remorso. Porque o arrependimento tem que te levar para Jesus. O arrependimento tem que te levar para a santidade. O arrependimento tem que te levar para certo. Qualquer arrependimento que te leva para um outro pecado é um mero remorso. E é mais ofensivo do que não teres tido tal remorso na tua alma. O Senhor deseja que, como Ele mesmo nos ensinou, corramos para Ele. Não existe pecado tão negro como escarlata, ou tão vermelho escuro como carmesim, que Ele não possa limpar e perdoar. Se Judas corresse para a sepultura como Pedro e João, encontraria seu rabi restaurando sua alma e sua vida. Só que pecado tem poder de matar. Quando a cobiça se consome, ela gera pecado. Mas quando o pecado se consome, ela gera morte. Você fica sem lucidez, fica sem discernimento, acaba cometendo os piores erros da sua alma, porque um abismo chama outro. Enquanto na fé nós saímos de glória em glória, no pecado saímos de abismo a abismo. E um pior que o outro. Pastor, o que seria arrependimento? Arrependimento seria o que aconteceu com Pedro. Pedro, sentado ali, negou a Jesus 3 vezes. Eu não conheço esse homem, fugiu. Não conheço esse homem, fugiu. Não conheço esse homem, o galo cantou. Olhou para Jesus, correu arrependido. Onde ele foi? Chorou. Mas quando ouviu, mulheres voltaram da sepultura e disseram: Jesus Cristo nos apareceu, Ele ressuscitou. Pedro correu rápido para a sepultura junto com João. Chegou e viu aquele cenário. E Jesus Cristo lhe apareceu, disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Noutra palavra, eu não estou ligando que você me negou, eu que te aceitei primeiro. Nossa relação não é porque você me negou, é porque eu te aceitei. Tua negação não anula a minha aceitação. Fui eu que te escolhi, não foi você a mim. A negação de Pedro não negou seu chamado. Porque, amados, se nossa fé dependesse de aceitarmos ou não a Jesus, ninguém estaria sentado aqui. É porque Ele nos aceitou, é porque Ele nos escolheu, é porque Ele nos separou, que somos chamados seus filhos. Fidelidade a um infiel. Nós conhecemos um Jesus fiel ao infiel. O que é que eu estou a lhe dizer? Amados, há muita gente que tem vergonha de Jesus por causa da infidelidade dele. Ele já cometeu tanto erro que já não adianta mais, você já continuar. Há cada coisa que eu fiz que não adianta só ter mais na igreja. Você já seguir só já meu caminho. Eu mesmo sou uma pessoa fraca, eu nunca acerto, nunca corrijo minha vida. Se as pessoas soubessem quem eu sou, amado, Deus sabe. Não deixa de vir só porque você tem sua alma gangrenada pelo erro, pelo pecado e pelas faltas, por cada coisa que você já cometeu no secreto e ninguém viu, mas você tem nojo e vergonha disso. Jesus viu e não mudou contigo. Ele não te ama mais só porque você fez coisas boas, e não te ama menos só porque você fez coisas más. Ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isso não é só em relação ao poder e ao milagre, mas em relação ao amor. O amor dele não mudou, tua prática não mudou, o amor dele por ti. É o amor do homem que sofre variações por aquelas coisas, pelas coisas que fazemos ou falamos. Jesus permanece o mesmo, porque quando Ele te escolheu, Ele já sabia que você ia errar, mas mesmo assim te escolheu. Ele já sabia que você ia falhar, mesmo assim Ele te chamou, porque Ele é omnisciente. Ele sabe todas as coisas antes delas acontecerem, mas ainda assim usou seu sangue para te lavar, usou seu nome para te fortalecer, usou sua graça para te salvar.
Então é hora de você voltar aos seus pés e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu sou infiel, mas descobri nesse domingo que o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece amigo. O Senhor permanece o amor da minha alma, o amor da minha vida. Eu estou outra vez aqui, teu filho infiel. Deus fiel a um infiel. Deus fiel a um traidor. Deus fiel. Amados, esse é o escândalo da parábola de Jesus em Lucas 15. Jesus conta essa parábola. E nessa parábola está um pai que foi traído pelo filho. Quem já leu a parábola do filho pródigo? Quem já? Quem não leu? Quem ainda não leu? Tem muita gente nova. Deixa eu contar um pouco para você. A parábola diz o seguinte: um pai tinha 2 filhos. E o menor deles apareceu ao pai e disse: pai, me dá a parte da minha herança que me cabe. Naquele tempo, herança, o pai só distribuiu aos filhos quando estava a morrer. Herança, inclusive os tribunais têm leis para que façam a repartição certa aos herdeiros. Um pai vivo, em plena saúde, não distribui herança. O filho é que vem e pede a herança. Na tradição judaica, isso é traição. É como se você tivesse a matar o pai em vida, a dizer: morre já, me dá a minha parte. Em outra palavra, eu prefiro as coisas do que o pai. Eu prefiro a herança do que o dono que dá. Então ele matou o pai em vida. Traiu a confiança do pai. Só que o pai, misericordiosamente, pega na herança, reparte entre os 2 filhos. Dá a parte da riqueza ao filho e a outra parte ao outro filho. Passando alguns dias, o menor que pediu a herança arrumou toda a riqueza, foi embora. Onde ele foi, começou a gastar tudo com as prostitutas e meretrizes. E toda a herança acabou. Amados, não há riqueza que não acaba no campo do pecado. Não há abastança que não acaba no erro. Sempre que você estiver no campo do erro, o erro vai te esgotar, o erro vai te acabar, o erro vai te matar. Ah, eu com 1 bilhão. Não, com 1 bilhão você vai terminar em miséria e pobreza, porque o pecado não multiplica, o pecado anula, o pecado acaba, o pecado mata. O pecado é sinônimo de morte em todos os campos da existência humana. Acabou tudo, ficou pobre. Aí ele é pobre, correu para um homem que criava porco e dizia: eu quero trabalhar. O homem disse: tá bom, começa a dar mão nos porcos e dá comida. E ele cuidava dos porcos, só que não lhe davam comida. Tentava pedir as bolotas do porco, o que os porcos comiam, a ração do porco, lhe negavam até a ração do porco. Não trabalhava, naquela fazenda onde ele estava a trabalhar, porco era mais importante que ele. E ele, naquela miséria, pensou: ei, eu estou aqui bem longe da minha terra, a passar fome, a padecer, nem bolota me dão para comer. E na casa do meu pai, que é rico, até os empregados comem pão em abundância. Eu vou voltar, vou tirar cara de vergonha, voltarei para a casa do meu pai, direi para o meu pai: pai, pequei contra ti e contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, me faz pelo menos um dos teus trabalhadores. Vou repetir: pai, ele ensaiou lá na terra, na fome, sentado no chão, depois de dar mão nos porcos, ele está aqui a refletir na vida dele. Até na casa do meu pai, os empregados, os que só trabalham, pão anduta, é muito pão na vida. Comem pão a qualquer altura. E eu aqui, até comida de porco não está a me dar. Vou voltar para a casa do meu pai. Direi no meu pai: eu já te traí, já perdi lugar de filho, mas me dá só lugar de trabalhador só para mim comer pão. Ele já não tinha saudade de casa nem do pai, ele só tinha saudade do pão, porque o pai ele já tinha matado. Só que quando ele matou o pai, não pensou que o pão pertence ao pai. O pão é do pai, o pão vem do pai. Aleluia! Não mata o pai por causa do pão, porque você vai dar conta que no dia que você matar o pai por causa do pão, você matou o pão junto, porque o Pai Nosso é o dono do pão nosso. Por isso na oração do Pai Nosso está lá o pão nosso. Se você não diz Pai Nosso, também não vai ter o pão nosso de cada dia.
nos dai hoje. Se você mata hoje o Pai Nosso, um dia vai ter um hoje sem o pão nosso, e você vai descobrir que não existe pão nosso sem o Pai Nosso. Então minha relação não é com o pão nosso, minha relação é com o Pai Nosso, porque pão não dá pai, mas pai nunca... O pai nunca fica sem dar pão aos seus filhos. Por isso nessa igreja você vai ouvir 1000 vezes da minha boca: minha relação não é com as coisas que Deus dá, é com Deus que dá as coisas. Aleluia, 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 aleluia. Eu cresci aqui nos problemas de Luanda. Eu tenho o privilégio de, mesmo nos dias que não tínhamos comida, tínhamos os pais. Não tinha jantar, mas tinha mamã. Não tinha chá no mata-bicho, mas tinha papá. Porque, amado, mais vale ter pai e mãe sem comida do que comida sem pai e mãe. E o meu Pai que está nos céus é meu Deus, é meu Senhor. Ele me garante presença. E Ele mesmo diz: se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará bens aos filhos que lhe pedirem. Quem dentre vós, o filho lhe pedindo pão, lhe daria pedra? Quem dentre vós, o filho lhe pedindo peixe, daria cobra? Ai, se vós que são maus ainda dão comida nos vossos filhos, imagina o Deus bom. Não faltará comida para nós. Não faltará comida. Só que o problema desse povo materialista, desta sociedade material, deste povo que considera coisas mais do que pessoas, é, na verdade, o problema desse filho pródigo. Meu filho afirma, o problema do filho pródigo. Ele saiu porque amou muito as coisas. Agora, ele para sair, para levar as coisas, precisou figuradamente matar o pai, matou a pessoa por causa das coisas. Só que quando ele leva as coisas morrem, porque as coisas são coisas da pessoa. Você não pode querer que as coisas das pessoas vivam sem a pessoa das coisas. É que o pai, que é dono da riqueza, não só dá a riqueza, mas ele sustenta a riqueza. Se você mata a raiz, não espera que a árvore viva. Deus é a raiz de todas as coisas, Ele é a fonte de toda a existência. Você não pode viver sem Ele. Ele matou o pai, mas deu conta que as coisas morreu. Agora começou a dar conta que o pai ainda estava vivo. Na casa do meu pai, até trabalhador comem bem. E eu aqui, filho, a padecer, vou voltar. Sabe o que ele descobriu? Que o pai era fiel a um infiel. Desde que ele saiu, o pai nunca saiu da rua onde ele foi. O pai acordava de manhã, via sempre o caminho onde ele foi. O pai está à espera que o infiel volta, porque ele permanece fiel ao filho dele. Não sei quanto tempo durou essa viagem, é parábola, mas poderíamos deduzir que durou 5 anos. Por 5 anos, cada ano 365 dias. No ano bissexto, 366. O pai todas as manhãs acorda, escova a boca, se organiza, fica na rua. É quando? É quando? É quando? Volta, ficou a noite e dormiu. De manhã amanheceu. É quando? É quando? Passou 1 ano, o filho não voltou. Passou 2 anos, o filho não voltou. O filho lá mudou, mas o pai aqui não mudou. O filho lá mudou, mas o pai permanece o mesmo. Por amor, está à espera do infiel. Está à espera do infiel, porque o pai sabe que na infidelidade não há vida, na infidelidade não há certeza, na infidelidade não há prosperidade, na infidelidade só há miséria, pobreza. Mas o pai é fiel a um infiel. Ele está a voltar naquele dia. Só que na cabeça dele, ele está a voltar por causa do pão. Ele só está a voltar por causa do pão. Se naquela terra do porco tivesse pão, ele não queria voltar. Mas como não teve pão, está a voltar. E às vezes Deus coloca a crise na terra do nosso desvio, para nós voltar. Porque a Bíblia diz, houve uma grande crise naquela terra. Deus é bom, porque Ele bota a crise no pecado, para que no pecado nos arrependamos, nos lembramos da santidade dos dias sem crise. Ele quer que voltemos no tempo certo.
É por isso que nos teus caminhos de à toa, Deus vai meter lá umas armadilhas para ver se você volta antes de morrer. Aleluia. Eu mesmo tento fazer isso, não dá certo. Tá bom, não dá certo, é o certo a dar, para que você volta. Aleluia. Aí, eu arranjei lá uma latona, deixei a minha preta, não está dando certo. E a latona não é má, é que Deus lançou algo para você recuar antes do tempo. Antes que os teus filhos cresçam e descubram o pai covarde que tem. Antes que os teus filhos cresçam e te desprezam quando você tiver AVC e você fique amargurado por ter feito uma escola pelo desejo, pela tesão e pelo prazer e não pela verdade e justiça. Estou a falar. Aleluia! E houve uma grande crise naquela terra. Impactou todo mundo. Empobreceu o filho. E o filho disse, só existe uma terra onde não há crise. Oh, aleluia! Amados, nós somos muitas vezes infiéis. E eu preguei alguns anos atrás as 3 coisas que o filho pródigo não perdeu. Primeiro, ele não perdeu a consciência de ter perdido tudo. Isso é maravilhoso. Há pessoas que o problema deles não é só perder, é que eles acham que estão bom. O pior que pode acontecer no erro é você achar que está morando bom. Melhor são aqueles que sabem, está mesmo errado, mas eles sabem mesmo, não está dando certo. Eu estou mesmo a fazer, mas não está certo. Eu mesmo estou a beber, sal mesmo, mas eu sei mesmo que não está. Quando você não perde a consciência de ter perdido, você ainda está bem. Ainda existe uma semente na tua alma. Agora aquela arrogância, me deixa, eu sei que estou a fazer. Não sabes. Já é ignorante e fica mais arrogante. Você não sabe o que está fazendo. Assuma que você não sabe. Aleluia. Você não sabe. A consciência de ter perdido tudo. Ele não perdeu a consciência de perder tudo. Olha a consciência. Na casa do meu pai, tem para abundância, eu aqui aparecer de fome. Segundo, não perdeu a memória do lugar onde ele tinha tudo. Porque há pessoas que já esqueceram a igreja há muito tempo. Já esqueceram o nível de paz que tinham quando não estavam metidos nos caminhos tortuosos. Quando não estavam na bebedeira, quando não estavam na droga, já esqueceu. Mas quando você ainda se lembra, no dia que eu cantava no coral, no dia que eu não tinha esses... poxa, naquele tempo. Você acorda, você bem boiado, mas está a cantar caminhando, eu vou para Canaã. Mas a memória ainda está lá, a memória ainda está viva. Está na bebedeira, mas, meu amigo, um amigo meu, que tinha se desviado, meu amigo de oração, ele disse certa vez que naquelas maluquices dele de erro, foi na ilha com uma rafeira, depois de beber, aí na areia da praia, fizeram mal e criado. Aí ele olhou para o céu e ele disse que se lembrou, porque nós às vezes orávamos na praia e nós deitávamos assim amigos e ficávamos assim a conversar olhando para a estrela e nós conversávamos. Ele naquele instante, quando a rafeira sai, deixa de ladrar, depois de virar toda a lata, a vira-lata, aí ele olha para as estrelas, se lembra daqueles dias dos amigos de oração. De repente ele começa a chorar e começa a falar em língua. A moça lhe perguntou, o que, querido? O que? Quando ele começou a falar língua, a moça não entende, pensou que feitiçaria, correu. Pegou no biquíni, correu, ele deixou aí. Ele ficou toda a madrugada a orar e a chorar. Depois veio, nos procurou. Glórias a Deus, já passou essa história, ele está de novo em Cristo Jesus, está firme na fé. Mas, amados, a memória do lugar onde ele tinha tudo, o filho pródigo não perdeu. A terceira coisa que ele não perdeu o caminho de volta ao lugar onde se recupera tudo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não perca Jesus de vista. Amados, mas ele voltou pelo motivo errado, mas o pai estava à espera dele pelo motivo certo. Ele está voltando por causa do pão. E é por isso que aqui no centro Jesus você que é crente, você que é dessa igreja, você não vai ouvir senão pregação bíblica. Pode ficar triste comigo, vai embora também, pode ir. Não serei o único, porque Jesus também lhe deixaram muita gente que só queria pão e peixe. Jesus disse que quem não comer minha carne e beber meu sangue não é digno.
Eu também ando a ver fumo com boi de gente, não tenho tempo de pastorear. Às vezes vocês nascem, não consigo visitar, são bué. Podem ir, alguns, para ficar só com os certos. Está entendendo? Dá um trabalho. Eu não estou à busca de popularidade. Eu estou à busca que vocês cresçam no conhecimento da verdade. Andem em justiça. Andem no caminho. Porque a Bíblia me fala que um dia eu vou prestar conta pela vossa alma. São bué. E eu que não estou a dar conta. Então isso me dá medo, me apavora. Assim, me chamam, fala da Madalena dos Santos. Nunca mais lhe vi. São bué. Nunca mais lhe visitei, nunca mais lhe procurei, nunca mais lhe acompanhei. Então isso tudo me assusta. Quem busca popularidade são pessoas que não sabem a seriedade do juízo de Deus naquele dia. Eu não. É chuva que nos empurrou para vir na igreja, que nós estamos embora bem na igreja, porque eu não conhecia todo mundo. Muita gente vem pelo pão, pelas coisas. Ele disse, vou voltar para a casa do meu pai. Direi, não sou digno de ser teu filho, me faz só um dos trabalhadores. Mas esse pedido dele é porque ele queria ter pão. Ele queria ser trabalhador para entrar na cozinha e comer o pão que não podiam lhe dar na terra dos porcos. E há muita gente que vem para Deus com esse nível de infidelidade. Não é porque ama Deus, é porque ama o pão que Deus dá. Não é porque ama a casa, é porque ama a cozinha. É porque ama os benefícios. Vem porque vai casar, vem porque vai trabalhar, vem porque vai ter filho, vem porque vai ter saúde. E vocês vêm pelos motivos errados. Só que mesmo nesse vosso nível de infidelidade, Deus está na porta vos esperando fielmente. Enquanto você vem à busca do pão, o Pai se apresenta antes do pão e diz, olha, eu sou melhor que o pão. Deus é melhor que as coisas. Aleluia, aleluia. Deus não quer que você tenha casamento apenas. Ele quer que você tenha um pai. Ele quer que você tenha intimidade. Ele quer que você tenha relação. Ele quer que você tenha um Deus que é íntimo e pessoal. Ele quer te transformar de mentirosa para verdadeiro, de desviado para encaminhado. Eu não vim pelas coisas que Deus dá, eu vim pelo Deus que dá as coisas. O pai olhou para ele, ele começou já, pai, pequei contra ti e contra o céu. Não sou digno de ser chamado teu filho, me faz só um. O pai lhe cortou, cala a boca. Trabalhadores, venham, dá um pão no meu filho. Lhe tira os calçados sujos, lhe tira essa roupa suja, lhe dá uma roupa minha, lhe dá o meu calçado que lhe serve, lhe dá meu anel no dedo, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Mate o bezerro cevado porque tem festa. Ele voltou para ser trabalhador, mas entrou como filho. Voltou pelo pão, mas entrou pelo pai. Porque Deus não quer que você venha pelas coisas, Ele quer que você venha por Ele. Por isso, ou infiel, teu Deus é fiel. Fiel, infiel, ou traidor, teu Deus é fiel a você. Se liga, acorda. Alguém é fiel a você, mesmo quando você é infiel. Então, por favor, aceite a fidelidade dele. Aceite a fidelidade dele. Deixa eu aproveitar o filho pródigo para terminar com isso. O filho pródigo entrou, não estava entendendo nada. Agora, ele está vestido de roupas que não é dele, é do pai dele. Calçado que não é dele, é do pai dele. Anel que não é dele, é do pai dele. Ele aí descobriu que afinal não tinha nada dele, que não é do pai dele. Todas as coisas nossas é do nosso pai. Então, se as coisas nossas é dele, então eu não peço nada dele sem ficar com ele. Porque o dia que eu ficar com ele, eu vou ter casa dele, carro dele, pai dele. Aleluia! Eu vou ter pão dele, roupa dele, calçado dele, anel dele. Amado, nunca peça independência. Fica embora dependente de Deus. Aqui, na vida humana, quando os filhos crescem, viram independentes do pai. Pedem independência. O filho que cresce, busca independência. Mas o crente que cresce, busca dependência de Deus. Se ajoelha, dependente de Deus. Alguém quer ser dependente? Tem um infiel aqui como eu? Tem aqui um infiel como eu? Então eu quero vos falar que tem um fiel que é Deus. Ele é fiel. Você já errou, já falhou, ele não mudou, ele permanece o mesmo, te ama. Ele não mudou.
Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não mudou. Ah, pastor, já fui no Quimbanda. Deus está mesmo te olhar sempre. Eu te amo mesmo assim. Aleluia, larga esse Quimbanda, volta aqui. Eu não mudei minha fidelidade. É o que Deus falou para Oséia, casa com uma prostituta, para mostrar para esse povo que mesmo quando você foi se prostituir, eu ainda te recebi como esposa, te recebi na minha casa e te amei com grande amor. Tua prostituição não mudou o amor dele. Teu zero não mudou o amor dele. Tua mentira não mudou o amor dele. Ele permanece Deus. Ele permanece Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para as pessoas que nunca, enquanto eu prego isso, estão a sentir, não, mas eu acho que nunca cometi nenhuma infidelidade. Nasci na igreja, cresci na igreja, nunca forniquei, nunca roubei, nunca menti. Deixa eu te contar uma infidelidade dos que nunca foram infiéis. A infidelidade dos que nunca foram infiéis é que o filho pródigo, quando voltou cheio de infidelidade, lhe receberam na festa, grande boda, o irmão que nunca foi infiel chegou. Quando ele chegou, começou a ficar com dor. Perguntou, essa festa é quê? Disse, olha, essa festa só organizaram mesmo hoje, porque hoje teu irmão voltou de tarde. O teu pai mandou matar o bezerro cevado, o animal mais importante da casa. E está a dar grande boda, só estava a faltar você. Disse, eu não entro nessa festa. Meu pai é injusto, por quê? Eu estou tanto tempo com ele, nunca meu pai matou o bezerro cevado. Vindo esse filho dele, que gastou tudo com as prostitutas e as meretrizes, ele mata o bezerro cevado. Eu não vou entrar. Eu fico aqui fora. Não participo dessa festa infeliz. Eu não entro nisso. Os trabalhadores foram avisar no pai. Chefe, o mano mais velho está lá fora, mas ele não quer entrar. Mas por quê? Porque ele disse que o pai está sem infiel. Porque ele está tanto tempo contigo, nunca lhe deixa nada. Disse, calma, deixa sair. O pai pegou, saiu. Olha aqui. Esse texto é maravilhoso. Eu não sei com que beleza Jesus aprofundava tanto na parábola, que aqui está acontecendo algo terrível. O pai precisou sair para ir buscar o infiel lá fora. Agora está a sair para ir buscar o fiel lá fora. Afinal, ninguém está dentro sem o pai. O que saiu, foram ali buscar lá fora. O que nunca saiu, também foram ali buscar lá fora. Ninguém entra sem ele. Ninguém entra sem ele. O fiel e o infiel dependem do pai para entrar. Somente pela graça. Ninguém tem em si mesmo justiça própria para ser merecedor da festa da salvação. Todos nós entramos pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom. Dedadinho, vem. Vem aí, ajuda. O pai saiu e chegou e disse, meu filho, entra para a festa. Disse, pai, eu estou tanto tempo contigo. Eu te sirvo há muito tempo. E nunca transgredi uma lei tua. Nunca fui infiel a ti. E o pai não está sendo fiel a mim. Porque nunca me deixe só um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Vindo esse teu filho, que gastou tudo com as prostitutas, lhe matas o bezerro cevado, lhe dás uma festa. O pai lhe responde, esse é teu irmão. Olha aqui a conversa. Ele diz assim, vindo esse é teu filho, o teu filho. O pai lhe responde, esse é teu irmão. Não é só meu, é teu. Não é só meu filho, é teu irmão. Não sou eu apenas eu que tenho responsabilidade, você também tem. Enquanto ele é meu, é teu. Meu filho, teu irmão. Meu filho, teu irmão. Já que você me acusa que eu tenho um filho desviado, você tem irmão desviado. Já que você pensa que... Por isso, uma igreja verdadeira não se alegra com a queda do irmão, não se alegra com o desvio do irmão, não se alegra com a perdição do irmão, porque é meu irmão, é minha irmã, é meu sangue, é meu. Mas os Caíns não gostam.
dele, quando lhe perguntam onde está o teu irmão, ainda responde: não sou guarda do meu irmão. Quem aqui não guarda seu irmão já lhe matou há muito tempo. Eu vou te guardar, eu vou te vigiar, eu vou te acompanhar, eu vou interceder por ti, porque você é meu irmão. Vindo esse teu irmão, vindo esse teu filho, teu irmão, teu filho, teu irmão, não é só meu, é teu. Está com vergonha dessa irmã que se prostitui, não é só minha, é tua. É tua irmã também. Tu lhe matas o bezerro cevado. Vou voltar no início. Sabe o que a Bíblia diz? E o filho menor pediu a parte da riqueza que lhe pertence. E o pai, chamando os dois, repartiu a riqueza entre eles. Ao mais velho, deu sua parte da riqueza que lhe cabia. Ao menor, deu. O menor pegou na parte da riqueza dele, levou, foi gastar lá fora com as prostitutas. O mais velho pegou na parte da riqueza, deixou em casa. Agora me digam vocês, vindo esse teu filho, lhe mataste o bezerro cevado, e eu estou tanto tempo contigo, nunca me deste um cabrito. Oh, e no dia que eu dividi a riqueza, eu te dei quê? Não reparti entre vocês. Então aqui tem dois desviados. O infiel que saiu e gastou tudo lá fora, e o infiel que ficou e não gastou nada dentro. Há crente que só tem consciência do dever. É sempre fazer, fazer, fazer. Enquanto um é exagerado no direito, eu tenho o direito de gastar. É meu pai, me dá minha riqueza, pegou, foi gastar na prostituição. Direito. Essa aqui só tem dever. Trabalho, trabalho, trabalho. Vou servir o pai, vou organizar, mas nunca goza dos direitos. Só que no fundo, essa aqui se desviou com os direitos e essa aqui se desviou com os deveres. Há um crente que só quer gastar e outro crente só quer fazer. Só quer profetizar, só quer pregar, só quer orar, mas nunca entende Deus como seu pai, aquele que lhe sustenta. E esse tipo de pessoa é perigosa. Por quê? Porque ela até tem inveja do ímpio. Porque ela começa a achar: eu mesmo que estou na igreja há muito tempo, parece que os ímpios têm um moral melhor. Os que estão no mundo, ela até não está a pecar, mas no coração dele já pecou há muito tempo, porque tem inveja dos malfeitores. O infiel que nunca traiu, mas anda magoado na alma. E o pai lhe disse assim: tudo o que eu tenho é teu. Como é que ia te dar uma coisa que é tua? Então a acusação dele fica assim: estou tanto tempo contigo, nunca me deste um cabrito, e vou devolver uma do pai. Estás tanto tempo comigo, nunca tiraste um cabrito. O dia que você entender que o pai é teu e que as coisas do pai são tuas, você vai ter ousadia de começar a tirar. Por isso, achegai-vos com ousadia, achegai-vos com ousadia, achegai-vos com ousadia. Eu não preciso pecar para ir comer lá fora. Aqui dentro também se come, aqui também tem cabrito, aqui também tem ovelha, aqui também tem bezerro. Deixa eu profetizar para você. Você vai ser próspero sem sair da fé. Você vai ser rico sem sair da igreja. Você vai ser abençoado. Você vai casar sem se prostituir lá fora. Porque teu Deus sabe o que você precisa. Ele cuida de ti, de mim, de nós. Oh, aleluia! Se coloque em pé onde você estiver.